Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Leles e sejam muito bem-vindos ao podcast CSL Talk, feito por alunos para a comunidade do Colégio São Luís. No episódio de hoje, temos a série sobre a importância da pesquisa científica no avanço da medicina e na melhora da qualidade de vida da população brasileira. Falaremos agora sobre um estudo feito por Thiago Cabral, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisador da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Está localizada na região do nosso colégio. O estudo, intitulado Angiogênese da retina e coroide, biomarcadores e engenharia genética, foi inclusive o grande vencedor do Prêmio da Academia Nacional de Medicina 2020. Mas primeiro, vamos nos situar sobre a cegueira e os problemas de visão no Brasil e no mundo. Estima-se que a cegueira afete 39 milhões de pessoas ao redor do globo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. No Brasil, baseado em índices do IBGE, acredita-se que 1.577.016 indivíduos sejam cegos, o equivalente a 0,75% da população nacional, e quase 30 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência visual, tornando-se um grande problema de saúde pública. Vamos conversar agora com um dos nossos colegas de escola que fez uma pesquisa mais aprofundada sobre o estudo. Boa tarde, Gabriel. Você poderia nos contar um pouco mais sobre esse estudo que pode ter um grande impacto na vida de tantas pessoas? Boa tarde, Lelis. Boa tarde aos ouvintes. Bom, tendo em vista a diminuição dos casos de cegueira, o Dr. Thiago Cabral desenvolveu o seu estudo, que se torna um enorme passo para o diagnóstico de novos tratamentos da principal doença oftalmológica relacionada à perda de visão em adultos maiores de 55 anos, a degeneração macular relacionada à idade, também conhecida como DMRI. Durante o processo, o médico brasileiro liderou um grupo que reúne médicos da UFES, da Universidade Federal de São Paulo e da Columbia University, estudando moléculas pró- e antiangiogênicas que podem contribuir para a vascularização ocular e aplicação dos sistemas CRISPR-Cas para a edição do genoma, também conhecida como cirurgia genômica no campo da oftalmologia. Que interessante, Gabriel. É uma pesquisa que realmente tem muita importância não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Você poderia se aprofundar um pouco mais sobre as principais causas de cegueira no Brasil e como Claro. evitá-las? Claro, de acordo com as minhas pesquisas, a cegueira pode ser dividida em duas grandes subdivisões, que seriam a cegueira de causas reversíveis e a cegueira de causas irreversíveis. As cegueiras reversíveis estão principalmente relacionadas à falta de uso de óculos de catarata, ou seja, com óculos novos ou uma cirurgia para retirar a catarata, o paciente tem a sua visão restaurada. O verdadeiro problema que a pesquisa do Dr. Thiago Cabral visa resolver são as cegueiras irreversíveis, que são lideradas pelo glaucoma, pela DMRI e pela retinopatia diabética. Essas doenças necessitam de um diagnóstico rápido e preciso de um profissional, além de um tratamento adequado. Nesse ponto, encontramos outro obstáculo. O tratamento é caro e pouco disponível no Sistema Público de Saúde, o SUS. E esse não é um problema só do Brasil, já que mais de 90% das pessoas que possuem deficiência visual no mundo vivem em países pobres ou em desenvolvimento. Por conta de todas essas informações, é de extrema importância o oftalmologista é o primeiro sinal de baixa visão. Uau, obrigado pelas informações, Gabriel. Então quer dizer que o estudo premiado contribui para o diagnóstico e o desenvolvimento de novos tratamentos para essas doenças responsáveis por grande parte da cegueira do mundo? Como isso acontece? Bom, como já dito, o grande problema são as causas de cegueira irreversíveis, que possuem tratamentos pouco eficazes ou até mesmo inexistentes. O estudo em questão avaliou principalmente as doenças da retina relacionadas com a idade, que seriam a DMRI e a retinopatia diabética, e as doenças de vasos sanguíneos dos olhos, no caso, a trombose das veias da retina.
Essas doenças, combinadas com o glaucoma, representam a maioria dos indivíduos com casos de cegueira irreversível. O novo estudo nos mostrou que ainda temos muito a descobrir sobre novos tratamentos, futuramente sendo possível encontrar novas curas através do uso da terapia genética e da modificação do DNA. Os tratamentos disponíveis atualmente são pouco eficazes e realizados por meio da aplicação de numerosas e caras injeções dentro do olho, mas novas medicações devem surgir nos próximos anos. Que bom! Então o futuro dos tratamentos de cegueira parece promissor. Agora eu gostaria de passar rapidamente por um assunto um pouco chato, mas que não pode ser ignorado nesse período tão complicado pelo qual estamos passando. Qual foi o impacto da pandemia do Covid-19 nos casos de cegueira no Brasil? Bom, realmente é um assunto muito triste, Lelis, mas é uma conversa muito importante a se ter. Numa época de pandemia, esses casos de cegueira são potencializados, já que ela prejudica o diagnóstico e o tratamento dessas doenças. Isso ocorre principalmente porque muitos pacientes, em sua maioria idosos, acabam ficando com medo de ir aos consultórios e clínicas e acabar contraindo o coronavírus, que prejudica o diagnóstico. É uma situação muito complicada, mas também não podemos culpar esses pacientes, porque é um vírus muito perigoso e ainda relativamente desconhecido pela ciência e que apresenta um risco ainda mais elevado para as populações idosas, né? E por último, eu gostaria de saber qual a importância desse prêmio da Academia Nacional de Medicina. Certo. A Academia Nacional de Medicina faz parte da história brasileira e é fundamental na evolução da medicina nacional. Seu propósito é contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento da medicina, da saúde pública e da ciência, além de ser um órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e educação médica. Na edição de 2020, houve um recorde de inscritos. Foram 63 candidaturas para as 9 categorias, com o trabalho do Dr. Tiago recebendo o Prêmio Academia Nacional de Medicina, principal premiação. Com certeza é um enorme passo para o diagnóstico e tratamento de doenças responsáveis por grande parte da cegueira atualmente. Muito obrigado pela conversa, Gabriel. Prazer é meu. Muito obrigado, Lelis. Bom, e você aí de casa, fique ligado para não perder os próximos episódios da nossa série sobre a ciência e a medicina no Brasil, que nesse período de pandemia são mais importantes do que nunca. Então vamos encerrando o episódio de hoje por aqui. Até a próxima e tchau!